Agora a gente vai entrar no capítulo 3, que é de teste estático. O teste estático ele pode ser uma revisão ou uma análise estática. Ele é uma revisão quando um produto de trabalho é avaliado manualmente. Então, eu avalio um produto de trabalho e identifico defeitos nesse produto de trabalho. Essa é uma revisão. Quando eu usar uma ferramenta para fazer esse teste estático, aí ele é considerado uma análise estática. Então, os produtos de trabalho que eu posso examinar por teste estático são especificações de requisito, épicos, histórias de usuário e critérios de aceite, especificações de arquitetura e design, código, testware, guias de usuário, páginas web. Eu acho que quando ele fala em páginas web, ele quer me dizer o código HTML, porque páginas web é um pouco estranho ser um teste estático, né? Contratos, planos de projeto, cronogramas e orçamentos e modelos. Modelos aí, ele geralmente se refere a modelos como diagramas. Diagrama de... um diagrama de sequência, um diagrama UML. Benefícios do teste estático. Quando aplicado no início de ciclo de vida de desenvolvimento de software, permite a detecção antecipada de defeitos antes da realização de testes dinâmicos. Os defeitos detectados precocemente costumam ser muito mais baratos. Isso aqui a gente já falou lá no capítulo 1. No capítulo 1 tem contribuições do teste para o sucesso, algo parecido com isso, se não for bem isso, que fala que quanto mais cedo eu detectar um erro, mais barato vai ser, mais barato e mais produtivo vai ser o meu desenvolvimento. No momento que eu detecto um erro lá, enquanto ele ainda é um requisito, ele nem virou código, eu evito que esse defeito se espalhe para os outros níveis, né? Que ele se espalhe para o código, que ele venha a ser uma falha quando o sistema estiver em execução, tanto num teste de sistema quanto num teste de aceitação. Então, quanto antes eu corrigir esse defeito, identificar esse defeito melhor. Um outro exemplo que eu dei, acho que foi lá no capítulo 1 também, é que se eu encontrar uma falha em produção, isso é muito caro, porque o cliente vai reportar para alguém do suporte, né, para o suporte, então eu vou parar um profissional do suporte para atender o cliente, o suporte vai parar um desenvolvedor que vai estar fazendo uma outra atividade, né, trabalhando aí numa nova funcionalidade, por exemplo, ele vai ter que parar para corrigir o bug, depois o testador vai ter que parar para fazer um teste verificando se aquele defeito foi de fato corrigido. Alguém vai ter que instalar isso em produção depois do teste de confirmação. Então, envolve diversos profissionais, né, para fazer essa correção. Então, se perde muito tempo, se perde tempo e dinheiro, né, sem contar na confiança do usuário, né, que o usuário já fica, esse sistema aí cheio de defeitos. Então, isso é bem... Esses defeitos tardios são bem prejudiciais, né, pro projeto. Então, identificando ali enquanto é um requisito, enquanto antes é identificar, melhor. Benefícios adicionais do teste estático. Detectar e corrigir defeitos com mais eficiência e antes da execução dinâmica dos testes. A execução dinâmica é quando, de fato, eu preciso que o sistema rode, né? A execução, eu preciso que o sistema execute para eu visualizar o defeito. Identificar os defeitos que não são facilmente encontrados por testes dinâmicos. Alguns defeitos, eles são mais difíceis de encontrar nos testes dinâmicos. Algum defeito
algum defeito no próprio requisito, ele vai ser codificado errado e pode ser que num teste isso não seja pego, mas se tu pegar o requisito ali e ler, e, né, pegar aquela documentação e ler, tu percebe que aquela história de usuário ela não tá tão bem escrita, enfim, ela tá dúbia, algo nesse sentido. Então, tem defeitos que são mais difíceis de pegar em teste dinâmico, por isso que é importante fazer um teste estático também. Outro benefício seria prevenir defeitos no desenho ou na codificação, que foi o que eu falei antes, né? Um defeito corrigido a nível de requisito nem vai para a codificação. Outro seria aumentar a produtividade no desenvolvimento. Eu tenho um código mais sustentável, né? Ou seja, eu não codifico algo que não faz sentido, algo que já está errado, né? Isso nem vira código. Reduzir o custo e o tempo de desenvolvimento, né? Vai para código só aquilo que de fato já está certo, né? Reduzir o custo e o tempo de teste, então também eu vou ter menos teste, eu vou ter menos custo na hora do meu teste dinâmico. Reduzir o custo total de qualidade durante a vida útil do software, devido a menos falhas nas etapas finais do ciclo de vida ou após a entrega, né? Ou seja, em produção. Então, de novo, eu vou ter menos falhas nos outros níveis de teste, né? Vou ter menos falha em nível de componente, em nível de sistema, em nível de aceite e até mesmo em produção. E por último, melhorar a comunicação entre os membros da equipe durante a participação nas revisões. Então a gente também, como tem essa revisão do produto de trabalho, tem mais comunicação entre os membros da equipe, né? Os desenvolvedores, os testadores, o analista de negócios, enfim, todas as pessoas envolvidas. Então, quando a gente tem uma comunicação melhor, fica também melhor o entendimento sobre como o sistema deve funcionar. Todo mundo tem um entendimento mais nivelado, né? As expectativas alinhadas sobre como o sistema deve funcionar. Isso faz com que o testador elabore testes melhores, faz com que o desenvolvedor tenha também um desenvolvimento melhor, já que mais aderente com a documentação e as expectativas de todo mundo alinhada. Então, a questão da comunicação é um outro benefício. Diferenças entre testes estáticos e dinâmicos. Podem ter os mesmos objetivos, né? Geralmente é encontrar defeitos, e se complementam. Uma das principais distinções é que o teste estático encontra os defeitos diretamente em produtos de trabalho, em vez de identificar as falhas causadas por defeitos quando o software é executado. Um defeito pode residir em um produto de trabalho por muito tempo sem causar uma falha. O caminho onde o defeito está raramente pode ser testado ou é difícil de alcançar, então não será fácil construir e executar um teste dinâmico que o encontre. Ou seja, né, por mais que às vezes eu tenha um defeito, eu ter um defeito não é uma garantia de que o software venha a falhar. Eu preciso executar um cenário que revele aquele defeito. Se eu não executar um cenário que revele aquele defeito ele vai ficar ali em stand-by, né? Vai ficar ali no código e eu não vou ter conhecimento desse defeito. Então, através de um teste estático, eu poderia pegar esse defeito. Testes estáticos podem encontrar o defeito com muito menos esforço. Outra distinção é que o teste estático pode ser usado para melhorar a consistência interna dos produtos de trabalho, enquanto o teste dinâmico geralmente se concentra em comportamentos externos visíveis. Uma outra questão do teste estático é a qualidade do produto de trabalho. Eu vou ter, né, dependendo aí do produto de trabalho que eu tiver revisando, eu vou ter um produto de trabalho melhor. Se eu estiver fazendo a revisão no manual de usuário, meu manual vai ficar melhor, né? Vai estar mais coeso, vai estar com menos defeitos.
Defeitos mais comuns que são mais fáceis, baratos de corrigir e encontrar por meio de testes táticos. Defeitos em requisitos, defeitos de design, como algoritmos ineficientes ou estruturas de banco de dados, defeitos de codificação, como variáveis declaradas mas nunca usadas, código duplicado, variáveis com valores indefinidos, desvio dos padrões, como falta de aderência aos padrões de codificação. Aqui, por exemplo, digamos que a tua empresa, todo mundo, seja acordado de todo mundo, dos desenvolvedores, codificarem em inglês, né? Escreverem o nome das variáveis e dos métodos em inglês. Então, se alguém lá escrever em português, enfim, ou fora de padrão, ou colocar uma variável com o nome A, B, C, quando tu fizer, isso eu nunca vou pegar num teste dinâmico. Agora, num teste estático eu já consigo, né, ver variável com um nome nada a ver, ou fora de algum padrão ali acordado pela empresa. Então, isso eu conseguiria pegar num teste estático, num dinâmico realmente nunca, né? Especificações de interface incorretas, por exemplo, unidade de medida diferente usadas pelo sistema de chamada do que pelo sistema chamado. Aqui acho que seria no caso de integração ali, né, de componente ou de componente nesse caso. Que eu tenho uma unidade de medida diferente usada pelo sistema de chamada do que do sistema chamado, né? Ou seja, eu tenho um defeito, né? Vulnerabilidade de segurança, como suscetibilidade de estouro a buffer, lacunas ou imprecisões na rastreabilidade ou cobertura da base de teste. Por exemplo, falta de testes para um critério de aceite. Acho que aqui seria num plano de teste, né? Ou algo nesse sentido, né? Porque a falta de testes para um critério de aceite seria não sei se num plano de teste, mas né, num documento aí de teste. Além disso, a maioria dos tipos de defeitos de manutenção só podem ser encontrados por teste estático. Por exemplo, código que é difícil de analisar e modificar sem introduzir novos defeitos. Acho que aquele meu exemplo de eu ter variáveis ali com nome A, B, C, seria um código que é difícil de analisar e modificar sem introduzir novos defeitos, né? Então, um código de difícil manutenção, onde eu também tenho funções com nomes que não fazem sentido, né? Uma função que soma, eu chamei ela de nova função, né? Então, tu olha aquele código, tu pensa, meu Deus, o que essa função faz? Tu perde bastante tempo tentando entender o que aquele código faz para te poder dar manutenção. Às vezes é um código que tu não conhece, tu é novo no projeto, ou mudou, enfim. Então, isso seria outra coisa que tu consegue pegar num teste estático e num dinâmico tu jamais pegaria. Agora, o processo de revisão. Variam de informal para formal. As revisões informais caracterizam-se por não seguir um processo definido e não ter um resultado formal documentado. Revisões formais são caracterizadas pela participação da equipe com resultados documentados e procedimentos documentados para conduzir a revisão. Então, eu tenho revisão informal e formal. Basicamente, uma sem documentação e a outra com documentação. O foco de uma revisão depende dos objetivos acordados da revisão. Encontrar defeitos, obter entendimento entre treinar os participantes ou discutir e decidir por consenso. Então, o foco depende muito. Processo de revisão do produto de trabalho. As atividades principais são planejar, iniciar revisão, revisão individual, analisar e comunicar e, por último, corrigir e reportar. Então, atividade de planejar. Definir o escopo, que inclui o propósito da revisão, quais documentos ou parte de documentos devem ser revisados e as características de qualidades a serem avaliadas. Estimar o esforço e o prazo. Identificar as características de revisão, como o tipo de revisão com funções, as atividades e checklists, selecionar as pessoas para participar da revisão e alocar funções, definir os critérios de entrada e saída para os tipos de revisões mais formais,
ou seja, definir quando o teste deve começar e quando o teste deve terminar, no caso o teste estático, né? Verificar se os critérios de entrada foram atendidos para revisões mais formais, ou seja, se eu verifico se eu posso já iniciar, né, a revisão. A próxima atividade é iniciar a revisão. Distribuir o material de trabalho e outros materiais como formulários de registro de problemas, listas de verificação e produtos de trabalhos relacionados. Aqui, de fato, o material é distribuído, né? Explicar o escopo, objetivos, processos, funções e produtos de trabalho aos participantes. Aqui tu dá uma visão geral para os participantes. Enquanto lá no planejamento foi definido escopo, esforço, prazo, pessoa, critério de saída e entrada, aqui de fato em iniciar a revisão, a gente distribui o material que vai ser revisado e explica o processo para os participantes. Outra atividade de iniciar a revisão é responder qualquer pergunta que os participantes possam ter sobre a revisão. O iniciar a revisão é isso. Depois a gente tem uma outra atividade que é a revisão individual ou preparação individual. Rever todo ou parte do produto de trabalho, observar possíveis defeitos, recomendações e questões. Então aqui, pelo nome, né, preparação individual, revisão individual, eu acho que cada revisor, né, cada pessoa, rever ali o produto de trabalho que vai ser revisado, todo ou parte dele, né, de acordo com o escopo definido anteriormente, e já observa ali possíveis defeitos, recomendações e questões. A próxima atividade é analisar e comunicar. Comunicar possíveis defeitos identificados, aqui sim, antes eu só tinha observado, aqui sim eu de fato comunico esses defeitos. Analisar possíveis defeitos atribuindo responsável e status a eles. Aqui eu, além de analisar os defeitos, eu atribuo um responsável e status a esse defeito. Avaliar e documentar características de qualidade. Avaliar as conclusões da revisão em relação aos critérios de saída para tomar uma decisão de revisão. Por exemplo, rejeitar mudança importante, necessária, aceitar possivelmente com pequenas alterações. Então aqui, avaliar as conclusões da revisão em relação aos critérios de saída. Aqui, as conclusões são avaliadas em relação aos critérios, aquilo que eu digo ao critério de saída, aquilo que eu digo de quando o meu teste deve terminar. Um critério de saída para uma revisão poderia ser talvez num documento de, sei lá, de 20 páginas, se eu li 15 páginas, eu posso terminar o teste, por exemplo, poderia ser. Agora, o próximo é corrigir e reportar. Criar relatório de defeitos para descobertas que exigem mudanças. Corrigir os defeitos encontrados. Geralmente quem faz essa correção é o próprio autor do produto de trabalho, né? Quem fez aquele produto de trabalho é que vai fazer essa correção. Comunicar os defeitos à pessoa ou equipe apropriada quando encontrado em um produto de trabalho relacionado ao produto de trabalho revisado. Registrar o status atualizado dos defeitos em revisões formais. Métricas de coleta para revisões mais formais. Verificar se os critérios de saídas foram atendidos para revisões mais formais, ou seja, se o meu fator de posso terminar de testar foi atendido. E por último, aceitar o produto de trabalho quando os critérios de saída são atingidos. Agora, funções e responsabilidades em uma revisão formal. Numa revisão formal, a gente tem
papéis, funções. Então, cada pessoa pode assumir um ou mais papéis. Eu tenho uma pessoa que é o autor, que é aquela que criou o produto de trabalho que está sendo revisado. Eu tenho um gestor, que é uma pessoa que é mais ali na parte de planejamento, que verifica pessoal, orçamento, tempo. Eu tenho um facilitador que faz a mediação entre diferentes posicionamentos, quando houver. Geralmente o sucesso da revisão ele é atribuído ao facilitador. Eu tenho um líder de revisão que define onde e quando a revisão vai acontecer. Eu tenho um revisor, que é quem verifica os defeitos, e eu tenho um redator, que é quem registra esses defeitos. Então agora eu vou falar mais detalhes sobre cada um desses papéis. O autor cria o produto de trabalho sob revisão, corrige defeitos do produto de trabalho sob revisão, se necessário. Gestor, responsável pelo planejamento da revisão, decide sobre a execução da revisão, atribui pessoal, orçamento e tempo, monitora a rentabilidade contínua, seja lá o que for rentabilidade contínua. Facilitador, também chamado de moderador, garante a execução eficaz das reuniões de revisão, media, se necessário, entre os vários pontos de vista, é frequentemente a pessoa sobre quem o sucesso da revisão depende. Líder da revisão, assume a responsabilidade geral pela revisão, decide quem será envolvido e organiza quando e onde acontecerá a revisão. Revisor, podem ser especialistas no tema, pessoas trabalhando no projeto, partes interessadas do produto de trabalho ou indivíduos com formação técnica ou profissional específica. Identifica possíveis defeitos no produto de trabalho sob revisão. Pode representar diferentes perspectivas: testador, programador, usuário, operador, analista de negócio, especialista em usabilidade, etc. Redator ou registrador. Coleta possíveis defeitos encontrados durante a atividade de revisão individual. Registra novos defeitos em potencial, pontos em aberto e decisões da reunião de revisão. Em alguns tipos de revisão, uma pessoa pode desempenhar mais de uma função, e as ações associadas a cada função também podem variar, com base no tipo de revisão. Muitas vezes não há necessidade de redator, pois há ferramentas para apoiar o processo de revisão. Então, aquilo que eu disse, uma pessoa pode assumir mais de um papel, e aqui também diz, né, que nem sempre eu vou ter o redator, que às vezes eu tenho uma ferramenta ali que substitui o redator. Agora, aplicando técnicas de revisão. Aplicadas durante a atividade de revisão individual para descobrir defeitos. Então, durante a atividade de revisão individual, eu posso aplicar algumas técnicas de revisão. As técnicas que ele cita são ad hoc, acho que é assim que fala, baseado em checklist, cenários e teste prático, dry runs, e baseado em papéis e baseado na perspectiva. Ad hoc. Os revisores recebem pouca ou nenhuma orientação sobre como essa tarefa deve ser executada. Os revisores geralmente leem o produto de trabalho sequencialmente, identificando e documentando os problemas à medida que encontram. Técnica que requer pouca preparação. É altamente dependente das habilidades do revisor e pode levar a muitos problemas relatados em duplicidade por revisores diferentes. Então, se eu tiver mais de um revisor, eu vou, como ela é bastante informal, assim, eu posso ter problemas relatados em duplicidade, né? Essa seria a mais informal de todas, assim, os revisores eles não recebem orientação de como deve ser feito o processo, e então nessa técnica a gente fica bem dependente das habilidades do revisor, né? Do revisor ser bom para te ter sucesso nessa técnica. Depois eu tenho uma técnica baseada em checklist. Revisores detectam os problemas com base em checklists que são distribuídos no início da revisão. Então recebe um checklist e com base nele, no início da revisão, e com base nele detecta os problemas. Um checklist de revisão consiste em um conjunto de perguntas baseadas em possíveis defeitos que podem ser derivados da experiência. Os checklists devem ser
específicos para o tipo de produto de trabalho sob teste e devem ser mantidos regularmente para cobrir os tipos de problemas perdidos nas revisões anteriores. A principal vantagem da técnica baseada em checklist é uma cobertura sistemática dos tipos de defeitos. Deve-se tomar cuidado para não seguir simplesmente o checklist na revisão individual, mas também buscar defeitos fora do checklist. Então, tu tem um checklist ali com os defeitos mais comuns, né, naquele produto, de acordo com o produto de trabalho que está sendo revisado. E aí, baseado naquele checklist, tu vai anotando os defeitos. Disse aqui também que é importante não ficar só focado no checklist, não ficar fechado naquilo, né? Ter uma visão um pouco mais aberta para, de repente, encontrar defeitos fora, mas tu tem ali uma estrutura para se guiar. O próximo é parecido. Em vez de checklist, é cenários. O nome da próxima técnica é cenário e teste prático, dry runs. Os revisores recebem orientações estruturadas sobre como ler o produto de trabalho. Esta abordagem dá suporte aos revisores na execução de sequências no produto de trabalho com base no uso esperado do produto de trabalho. Esses cenários fornecem aos revisores melhores diretrizes sobre como identificar tipos específicos de defeitos, do que simples entradas no checklist. Assim como nas revisões baseadas em checklists, os revisores não devem ficar restritos aos cenários documentados. Então, ele é bem parecido com o checklist, mas em vez de checklist são cenários. E também os revisores eles não devem ficar só focados ali nos cenários descritos. Eles devem ficar com uma visão um pouco mais aberta para achar defeitos fora daqueles cenários. O próximo é baseado em papéis. Revisores avaliam o produto de trabalho na perspectiva dos papéis individuais das partes interessadas. Por exemplo, usuário final, experiente, inexperiente, sênior, jovem, etc. E papéis específicos da organização, administrador do usuário, administrador do sistema, atestador de desempenho, etc. Esse específicos da organização eu achei estranho, porque administrador do usuário e administrador do sistema me dá uma ideia que seria específico da organização do cliente. Só que aí testador de desempenho me dá a ideia que seria específico da organização que está desenvolvendo o sistema. Enfim, não ficou muito claro. O próximo, eu não sei, também não fica... O próximo é baseado na perspectiva. E ele é muito igual, assim, ao baseado em papéis. Ele só me dá exemplos diferentes de papéis que dá para assumir, mas ele é muito... Mas, enfim, eu não consegui encontrar a diferença. Baseado na perspectiva. Revisores assumem os pontos de vista de diferentes partes interessadas na revisão individual. Por exemplo, usuário final, marketing, designer, testador ou operador. Usar diferentes pontos de vista leva a uma maior profundidade na revisão individual, com menos duplicidade de problemas entre os revisores. Claro, porque como cada revisor assume um papel, um é marketing, outro é testador, enfim, eles vão encontrar defeitos dentro daquele mundinho, né? Dentro daquela perspectiva. Então, com isso, tu dificilmente vai ter duplicidade é mais difícil que tu tenha duplicidade de defeitos. Este modelo também exige que os revisores tentem usar o produto de trabalho sob revisão para gerar o produto de trabalho que eles obteriam, né? Ou seja, tentam usar o produto de trabalho assumindo aquele papel, então eles eles ficam bem num papel de usuário, assim, né? De como aquilo vai agradar eles. Por exemplo, um testador tentaria gerar testes de aceite de rascunho ao executar uma revisão baseada na perspectiva em uma especificação de requisitos para ver se todas as informações necessárias foram incluídas. Neste modelo, espera-se que os checklists sejam usados. Usa checklist aqui? Pois é, estranho. Essa técnica é mais eficaz para revisar os requisitos e produtos de trabalho técnico. Só achei estranho eles usar checklist, né? Checklist não é outra técnica, enfim. Bom, esse baseado, não fica claro a diferença entre do baseado em papéis para o baseado na perspectiva, né?